Interesse Público começa agora trazendo as notícias sobre a atuação do Ministério Público Federal em todo o país. Veja os destaques do programa de hoje. Ministério Público Federal pede a remoção de imóveis abandonados em área de preservação ambiental no Rio de Janeiro. No Maranhão, começam as negociações para a prorrogação do contrato de concessão da ferrovia Carajás. MPF está de olho no cumprimento das regras. E ainda, no Pará, moradores reclamam da demora na entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui na cidade de Tucuruí, conhecida por conta da sua usina hidrelétrica, moradores do residencial Cristo Vive estão aguardando a entrega oficial de suas casas. O residencial deveria ter sido entregue em 2012, mas as obras até agora não foram concluídas. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Há 5 anos, moradores de Tucuruí, no estado do Pará, aguardam a entrega de moradias populares do programa Minha Casa Minha Vida. As obras inacabadas foram invadidas e os problemas estão por toda parte. O Ministério Público Federal acionou a Justiça contra a Caixa Econômica Federal, responsável pelo empreendimento, e quer uma solução para o caso. Visto assim do alto, é só mais um residencial do programa federal Minha Casa Minha Vida. Mas basta chegar mais perto que os problemas saltam aos olhos. Esgoto a céu aberto, crateras que tomam toda uma rua, entre outros problemas. Uma situação que contrasta com o nome do residencial, Cristo Vive, uma obra sob os cuidados da Caixa Econômica Federal. A Caixa tem uma equipe de engenharia que deveria fiscalizar e analisar isso. 2 empresas passaram pela construção e essas empresas não tinham condições econômicas de dar prosseguimento a uma obra de mil residências e por isso que elas não conseguiram entregar a obra. Na verdade, o residencial Cristo Vive, localizado na entrada da cidade de Tucuruí, no estado do Pará, nunca foi entregue para a população, o que originou outro problema grave, a invasão da área por parte de populares. Aqui no residencial Cristo Vive, o clima é de tensão. A associação que representa os moradores não permitiu que ninguém falasse. A preocupação é de que qualquer coisa falada aqui venha a atrapalhar as negociações que estão em andamento com a Caixa Econômica Federal. Aqui também foi montada uma guarita, com a intenção, claro, de evitar que mais moradores adentrem ao residencial, para ter um controle, permitindo que apenas as pessoas que já estejam lá dentro consigam a tão sonhada casa própria. A Caixa Econômica Federal tem um prazo para retirar os moradores do residencial e terminar a obra, mas o Ministério Público Federal alerta para possíveis entraves que podem atrasar o cronograma. O Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública a fim de que haja a regularização do empreendimento e ele vai acompanhar durante todas as etapas a fim de que essa obra finalmente seja entregue. No Rio de Janeiro, imóveis abandonados construídos irregularmente em área de preservação ambiental preocupam o Ministério Público Federal, que já recomendou ao município de Cabo Frio a remoção imediata das obras sobre a faixa de areia. Cabo Frio é a cidade com a maior economia da região dos lagos, do litoral fluminense. É um importante polo turístico do estado, que atrai visitantes de todo o país e de fora pelas suas belas praias de dunas e uma vegetação muito delicada, que precisa ser protegida da ação humana. Hoje é praticamente impossível a edificação dentro daquela faixa pós-estrada no sentido oceânico e não continental, né? É praticamente impossível. Mas no passado, por qualquer motivo, isso acabou acontecendo. Evitar o surgimento de construções irregulares exige um esforço de fiscalização por parte dos órgãos ambientais do município e também dos moradores locais. É assim na Praia do Foguete, onde é proibido construir na faixa de areia. Quando eu cheguei aqui, pelo menos essas 2 construções já estavam. Foi feita uma outra construção que foi
posterior à minha chegada aqui no estabelecimento, e foi conseguido com um liminar para remover essa construção. A casa de número 75, na Rua dos Atobás, parece estar simplesmente abandonada. Por isso, ela é o primeiro alvo de uma recomendação do MPF para que a prefeitura comece o processo de remoção. Aquele que ocupa uma área irregularmente, se ele de alguma maneira causou a degradação do ambiente, ele tem que não só desocupar o imóvel, como demolir, retirar o entulho e fazer um plano de recuperação da área degradada, normalmente junto ao IBAMA, e reconstruir, tentar reconstituir o máximo possível a integridade do meio ambiente que foi lesado. O município tem o prazo de 30 dias para dar uma posição ao MPF. Devido à recomendação do procurador, nós vamos notificar o proprietário, o suposto proprietário, que nós identificamos que tem gente, habitando o local, para que ele apresente a titularidade da área. Apresentando a titularidade da área, a gente vai sentar com o procurador para ver o ato seguinte que nós vamos tomar. Uma operação conjunta do Ministério Público Federal, do IBAMA, da Justiça Federal e da Polícia Federal desmontou um esquema de extração ilegal de madeira na terra indígena Cachoeira Seca, no Pará. Empresas clandestinas inseriam dados falsos no sistema de controle do comércio de produtos florestais para dar a impressão de que o material era legal e assim enganavam a fiscalização. O esquema estava sob investigação desde 2015. A madeira ilegal era exportada para pelo menos 13 países. Segundo a Polícia Federal, os danos ambientais podem chegar a 900 milhões de reais. A Procuradoria-Geral da República classifica como retrocesso na proteção da dignidade a portaria que altera o conceito de trabalho escravo, editada pelo Ministério do Trabalho essa semana. Em reunião com o ministro Ronaldo Nogueira, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, chamou a atenção para as violações constitucionais que podem surgir com o cumprimento da norma. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho recomendam a imediata revogação da portaria. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro recomendou ao Ministério da Justiça medidas para reverter o corte de 44% no orçamento do Arquivo Nacional, criado há 180 anos. De acordo com o MPF, a redução de recursos, determinada pelo governo federal, coloca em risco a preservação do patrimônio documental brasileiro. O Arquivo Nacional conta hoje com 1.700.000 fotografias e negativos, mais de 20 mil ilustrações e uma coleção de mais de 8 mil livros raros. E nós temos agora mais uma notícia que vem lá de Pernambuco, onde o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra a União para que seja mantido o contrato firmado com a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. Na ação, o MPF pede ainda que a Justiça Federal conceda o afastamento cautelar do ministro da Saúde, Ricardo José Magalhães Barros. De acordo com a Procuradora da República, Silvia Regina Pontes Lopes, o ministro buscava esvaziar as atribuições da Hemobras para atrair a produção e a industrialização de hemoderivados utilizados no Sistema Único de Saúde para o Instituto de Tecnologia do Paraná, estado de origem do ministro. E por falar em saúde, veja só essa situação. Hospitais particulares do Rio Grande do Sul que recebem dinheiro do governo para atender pacientes do SUS criaram ambientes para separar quem tem de quem não tem um plano de saúde. O MPF levou o caso aos tribunais. A gente conta essa história no próximo bloco, é só um instante, até já. O Interesse Público está de volta e nós vamos agora a um giro de notícias com os nossos repórteres. Galton Sérgio já está por aqui. Oi, Galton, que notícias você traz pra gente?
Eliane, escuta só essa história. Uma índia gravou com o celular dela o momento em que o avião jogava agrotóxicos próximo a uma aldeia indígena onde vivem os Guarani Kaiowá. Crianças e adultos apresentaram vários problemas de saúde, dores de cabeça, de garganta, diarreia e também febre. Tem uma norma do Ministério da Agricultura que proíbe a aplicação de agrotóxicos usando aviões em áreas situadas a uma distância mínima de 500 metros de povoações e também de nascentes que abastecem populações. Por conta disso, o Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul pediu à Justiça o bloqueio dos bens dos responsáveis por jogar o agrotóxico. O piloto do avião foi denunciado criminalmente. O MPF pede ainda o pagamento de indenização no valor de R$286 mil. Eliane. Obrigada, Galton. Eu passo a bola agora então para Madalene Machado. Madalene, os Correios vão ter que melhorar a qualidade dos serviços. Como isso vai acontecer? Olha, Eliane, quem está fazendo o pedido é o Ministério Público Federal em Pernambuco, que instaurou vários inquéritos para apurar falhas no sistema. E elas não são poucas. Entre os principais problemas estão a melhora na entrega de encomendas enviadas dentro e também para fora do país, mau atendimento aos clientes, devolução indevida e extravio de mercadorias postadas. Na ação civil pública, o MPF pede que os Correios definam em caráter nacional um programa interno para melhorar o atendimento de encomendas. Cobra também a contratação e o remanejamento de funcionários para agências com menos atendentes e ainda a criação de um canal para reclamações. Obrigada, Madalene. E agora a gente vai falar sobre um outro assunto que afeta a vida de muita gente, planos de saúde. Michele, alguma novidade importante? Pois é, Eliane, tem sim. Afinal, mudanças nas regras dos planos de saúde sempre interessam, não é? Então é o seguinte, tem uma proposta na Câmara dos Deputados, mas a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão alerta sobre os retrocessos que ela pode trazer aos usuários do SUS. Por conta disso, mais 20 instituições assinaram um manifesto contra essa possível nova lei. São vários os problemas dessa medida: reajuste de mensalidade dos planos de saúde para pessoas acima de 60 anos, também tem a questão do ressarcimento ao SUS, que será menor, e além disso, as coberturas obrigatórias podem ser reduzidas. Quem tiver interesse em saber mais sobre o que diz o manifesto, pode acessar o site do MPF no endereço pfdc.pgr.mpf.mp.br. É com você, Eliane. Obrigada, Michele. De um lado ficavam pacientes particulares e que têm convênio. Do outro, os atendidos pelo Sistema Único de Saúde. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal entrou com uma ação e a Justiça proibiu hospitais particulares de criarem recepções e salas diferenciadas para usuários do SUS. Para o MPF, espaços diferentes em unidades hospitalares são discriminatórios e inconstitucionais. A decisão vale para todo o país. Esta é a porta de entrada para pacientes do hospital. Esta outra também. A única diferença é que nesta aqui só entra quem paga convênio ou consulta particular. Uma comparação que nós chegamos a fazer na ação, é com as universidades privadas, como se os bolsistas do ProUni tivessem que entrar na universidade, entrassem na faculdade por uma porta lateral. Universitários pagantes, digamos assim, entrando pela porta principal e os outros entrando por uma outra porta, ainda que a sala de aula fosse a mesma, a educação fosse a mesma, mas fere a dignidade, no nosso entender, fere a dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade. Com o intuito de promover a igualdade e preservar a dignidade de quem vem buscar atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde, o Ministério Público Federal entrou na Justiça solicitando que a União proíba a diferenciação entre recepções e espera. Dona Célia é usuária do SUS e apoia que todos os pacientes sejam recebidos no mesmo local. SUS e particular, acho que deveriam ser todos tratados da mesma maneira, recepcionados da mesma maneira. O MPF tomou conhecimento da situação em Porto Alegre através de uma representação de um ex-secretário municipal da Saúde. À Procuradoria da República, os administradores das instituições alegaram que a separação é necessária por dificuldades operacionais no atendimento. Nós constatamos que isso não se justifica na medida em que cada plano de saúde também tem procedimentos operacionais diferenciados entre si. Uns a pessoa
paga, o outro só apresenta a carteira. A Justiça acatou integralmente o pedido do MPF e determinou que o Ministério da Saúde edite um ato normativo para proibir essa diferenciação até o fim deste mês. Uma multa diária de R$10 mil foi fixada caso a União descumpra a decisão. Já os hospitais têm até 1 ano para se adequar à nova regra. A decisão vale para todo o Brasil. Quem não tem convênio muitas vezes sofre com o atendimento, né? Porque a pessoa que é conveniada, ela tem mais acesso, né, a todas as áreas, né, na medicina, e quem não tem pelo SUS já tem certas restrições. Você sabia que o Estado é obrigado a garantir matrícula de crianças em creches? O Ministério Público Federal pede que seja garantido o ingresso imediato das crianças em instituições de ensino próximas às suas casas. A ausência de vagas não tira a obrigação do Estado de apresentar alternativas para acolhimento de crianças de até 6 anos em pré-escolas ou estabelecimentos conveniados. Esse direito é garantido pelo artigo 208 da Constituição Federal. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. E veja no próximo bloco, começam as negociações para a prorrogação do contrato de concessão da ferrovia Carajás do Maranhão. MPF está de olho no cumprimento das regras. É só um instante, até já. O Ministério Público Federal em São Paulo entrou com uma ação civil pública para aumentar a segurança das barragens de sedimentos de Juruaçu e de Clarificação, localizadas no bairro de Perus, na capital paulista. A Procuradoria da República quer que a Agência Nacional de Mineração analise os planos de segurança de ação dos 2 empreendimentos. Nós conversamos com a procuradora Suzana Fairbanks, do MPF em São Paulo, sobre as recomendações feitas para a Agência Nacional de Mineração. O pedido é que eles exerçam seu poder efetivo de fiscalização das barragens de sedimento que existem na cidade de São Paulo, no bairro de Perus. Exerçam fiscalizando, analisando tecnicamente a documentação obrigatória que as empresas concessionárias do serviço da outorga do serviço de mineração possuem para exploração da mineração nas respectivas áreas. São 2 documentos obrigatoriamente existentes em todas as barragens de sedimentos, e um é o plano de segurança de barragens e o outro é o plano de ação de emergência de cada barragem. Então, esses documentos existem e têm que ficar presentes e à disposição da autoridade fiscalizadora, e só que além deles estarem presentes, o Ministério Público Federal exige que a agência reguladora realize a análise técnica do conteúdo desses documentos. Nós acreditamos que a criação e a existência de uma agência reguladora específica para esse tema, aliada à ocorrência da grande catástrofe recente, que foi de danos ambientais irreparáveis, e a presença de pressão social e da coletividade nacional e internacional sobre o tema, certamente traz uma necessidade de observância desses requisitos de uma maneira muito mais rígida do que vinha sendo ao longo dos últimos anos e décadas. Se já aconteceu uma catástrofe desse tamanho num lugar tão menos adensado demograficamente, que dirá na cidade de São Paulo. O Ministério Público Federal no Maranhão está preocupado com a possibilidade de prorrogação antecipada do contrato de concessão da ferrovia Carajás, como quer a empresa Vale. O MPF já encaminhou recomendação à NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, alertando que antes de qualquer prorrogação, as exigências legais devem ser cumpridas. Segundo o MPF, foram encontrados diversos problemas quanto ao modelo de regulação vigente e à execução dos contratos de concessão, como desativação e abandono de trechos ferroviários.
A Estrada de Ferro Carajás tem uma extensão de 892 quilômetros e liga os municípios de São Luís, no Maranhão, até Parauapebas, no Pará. É por onde passa o minério de ferro extraído na Amazônia brasileira para o mercado internacional. A ferrovia iniciou suas atividades em 1985. No ano seguinte, começou a funcionar o trem de passageiros. A evolução do projeto ferroviário tem sido acompanhada de perto pelo Ministério Público Federal, que encaminhou recentemente à Agência Nacional de Transportes Terrestres uma recomendação sobre a análise do pedido da mineradora Vale de prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Carajás. A expectativa que nós temos é que, por exemplo, quando a gente fala em prorrogação da concessão da Estrada de Ferro Carajás, é de que esses eventuais benefícios que seriam adimplidos ou obtidos com a exceção do regime geral, que é o de licitação, é de que essa vantajosidade para a população aconteça de modo concreto, seja para quem é usuário da linha férrea, através do transporte de passageiros, como com relação às populações, às comunidades que são atingidas direta e indiretamente pela linha férrea, passando pelos domínios dos municípios. Pelos trilhos da Carajás, 350 mil pessoas são transportadas por ano, além de 120 milhões de toneladas de carga, minério de ferro, soja e outros grãos, além de combustíveis. O trajeto da ferrovia modificou parte da paisagem nativa e causou também uma reviravolta na vida de várias comunidades. Andréia, moradora de Pedrinhas, zona rural de São Luís, mostra as rachaduras nas paredes da casa. O trem que passa no quintal da casa dela deixa um rastro de prejuízos. Reformas foram feitas, reparos foram feitos e hoje estão rachadas novamente. Por quê? Porque agora são 2 trens. Duplicou o problema, né? Então, é uma situação que não tem jeito. A ideia social do programa Grande Carajás era eliminar a pobreza e incluir o Maranhão e o Pará no mapa econômico do país. 37 anos depois, o caminho cruza alguns dos municípios mais pobres brasileiros e atravessa pelo menos 28 unidades de conservação ambiental do Pará e Maranhão. Se por um lado, a estrada lidera o ranking das ferrovias mais eficientes e lucrativas do Brasil, por outro, a lista de impactos e violações aos direitos humanos não para de crescer. Aqui nós temos uma linha férrea que já atende, digamos assim, em bons níveis à demanda no que toca à produção econômica. Contudo, quando a gente olha sob o prisma social, a gente verifica que a linha férrea tem muito a melhorar. A consolidação dessa duplicação, ela foi traumática em muitos aspectos para o meio ambiente, existem muitas ações hoje em curso na justiça em função do empreendimento, além de que existem dívidas, débitos com passivos ambientais e outras naturezas que precisam ser saldados para que a gente comece a conversar a respeito do interesse público sendo atendido. Participe do Interesse Público. Envie sua sugestão pelo e-mail interessepublico@mpf.mp.br. Para rever as reportagens, acesse mpf.mp.br. Você também pode assistir ao programa no YouTube, youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá!